Eu tenho curiosidade de saber, assim, quando você estava crescendo lá na tribo e tal, qual que foi a história que você ouviu de um ancião que mais te impactou, assim, na sua vida, assim? História que veio da cultura mesmo de vocês. A história que mais me impressionou, você quer que eu conte uma história? Bem curtinha, resumida. Foi meu avô fazer o que eu fazia, tipo conselheiros e benzedor de pagelança. Ele já fazia isso e eu acompanhava muito ele a pescar na beira do rio. Nós pescamos o dia todinho e já era 3 horas da tarde e ele quebrou algumas espigas de milho na roça de um branco, sem pedir a ele, e fez um fogo e assou aquelas espigas de milho e assou uns peixes porque nós temos o hábito de assar ele com escama e tudo, e o intestino e tudo. Uhum. E o menino, o garotinho de 9 anos, estava com fome, e aí ele fez aquele merengue de comida, e o cara chegou brabo, chamado João Mantém. Ô, seu cabra safado, você plantou algum legume aqui para você chegar aqui, fazer um fogo e ainda comer do legume aqui dentro da minha roça, sossegado a ele. Aí ele, com o cigarro de palha dele, só ouviu aquele desaforo, Aí ele disse, eu não plantei nenhum legume, nenhuma abóbora, nenhuma melancia. Mas quem plantou essa roça aqui foi o Filho de Deus que deu saúde e coragem a ele para hoje eu matar a fome desse menino. Aí o cara se derreteu. Murchou. Essa lição do velho orador foi demais. Essa me impactou. Agora, em outra lição de conhecimento, o tio Poô, ele diz, mantenha sempre a calma. O vulcão dentro da pessoa está lá lhe desaforando. Mantenha sempre a calma. Vai buscar o conhecimento no espírito do ar. Enquanto o desaforo está lá. Depois você responde. Ou se não der vontade de responder, simplesmente diga, quando você se acalmar, a gente conversa de novo. E vire as costas. E pode crer, era as táticas de lidar com os problemas, né? Lidar com os problemas. Ou responde, se for autorizado pela a canalização do elemento ar, ou não responde. Pode crer. Só vira as costas e vai embora. Pode crer, pode crer. Mas existem histórias ritualísticas, assim, tipo, de feitos de pessoas que fizeram coisas épicas dentro da comunidade, alguma coisa assim? Sim. Teve um médico que tinha desesperançado a mãe de Itapó, o cacique de lá de Carapotó. Essa tribo fica em São Sebastião, Alagoas. E aí ele tinha dado 3 meses, porque ela estava com um câncer no útero, já tinha avançado demais. Ele disse, pois eu vou lhe mostrar que não vai. Eu vou lhe mostrar. E ele, com a fé dele e as plantas que tinha lá, ele passou religiosamente fazendo todos os dias a porção para ela. E ele levantou ela, a mulher corou, ganhou autoestima, aumentou a imunidade. Depois de 6 meses, ele levou lá no tal médico. Isso foi impressionante. Caramba. Ele fez isso. Ele fez isso com a mãe e a mãe durou mais 12 anos. Caraca! O marido dela morreu com 118 anos. Tô louco! Meu avô tem 117 anos. Sério? É. E tá vivo ainda? Tá vivo. Caralho! Caramba, então realmente tem alguma coisa ali Tem. na água que vocês tomam, porque, pô, pode crer. Logo uma água bem alcalinizada já... Não, mas é impressionante, 117 anos, meu. É muito impressionante isso aí, caralho. Ele viu Lampião, ele viu não sei quem, ele viu um monte de gente, ele viu Getúlio Vargas, ele sabe contar um monte de coisa. Deve ser um papo da hora com ele. Uma biblioteca ali. Tinha que pegar e gravar as histórias dele, né, meu? Porque esse cara deve saber umas coisas assim que... Ele é, literalmente, não tem como outra pessoa saber, a não ser que tenha vivido 117. Meu, imagina viver 117 anos, cara. Imagina, você tá com 100 anos e ainda tem mais 17 anos pra você viver. Sim. Deve ser muito louco, né, cara? E o que ele come, assim, todo dia? Eu quero saber o segredo da imortalidade, pô. Ele comia muita caça. Nesse tempo ainda tinha caça. Uhum. Depois que as caças se tornaram escassas, ele passou a ser machante. Machante é aquele que mata o boi. Entendi. Mas matava boi de outro açougueiro lá.
E aí ele comia mais fígado, ele comia língua, ele comia mais e tutano e osso de correr, esse osso buco, era a comida dele. Dizem que o tutano é bem nutritivo, né? Nutritivo e olhe, bem nutritivo. E saboroso, né? Saboroso. Tem umas iguarias de tutano em vários países do mundo. Os caras comem tutano de foca, tutano de um monte de bicho aí, de baleia. Deve ter a orientação de alguma cultura que faz isso. Deve... Agora, não se pode virar um prato semanalmente ou mensalmente. É só uma vez. O corpo já está com aquelas propriedades já dentro do corpo. Não precisa virar comércio isso. Em que sentido? Você diz, tipo, comer todo dia? Matar um monte de foca para tirar o cérebro, coisa desse estilo. É só uma vez ou a cada 6 meses. Não precisa necessariamente fazer. Tem gente que come aí arraia toda semana ou todo mês. Não é necessário isso. Uma vez que ele imunizou, tonificou seu corpo, não precisa esse exagero. Pode crer. Então, você diz que a propriedade já é absorvida em pequenas quantidades. Você não precisa ter rotina. Seu pai não come... É seu avô, né? Meu avô. Não come, assim, rotineiramente essas paradas? Não. Na verdade, se ele vai tomar água, é água. O suco geladinho ali, todo atraente, não vai ser, o suco não vai entrar. Ele só toma água. Ele vai ouvir o que o corpo pediu, água. Se for suco, é suco, não é água. Então, ele tem essa relação de ouvir o corpo. Faz sentido. Muitas vezes a gente fica tanto na pira do trabalho que a gente esquece de olhar pra dentro, né? Esquece de sentir, às vezes. Eu acho que eu sou essa pessoa, viu, cara? Uma pessoa que... Eu acho que eu tô perdido um pouco. Tô desequilibrado. Não, mas você tá aparentemente assim, fisicamente você ainda tá em forma, acho que só precisa fazer uns exercícios, mas tá em forma. Tá em forma. Mas aqui eu sou muito maluco. Eu vivo uma vida que eu sinto que faz mal pra mim, assim, sabe? Por isso que eu acho até interessante ouvir como que um cara chega a 117 anos, né? Que é impressionante. Eu queria viver assim bastante, né? Não deve ser ruim viver bastante. Você queria viver bastante? Você quer chegar aos 117? Tendo o que fazer, sim. Mas estando ali numa rede, que nem a vida eterna, não quero, não. Eu quero ir embora logo. Tem muita gente que trabalha tantos anos, aí aposenta, e aí fica sem fazer nada e acaba se entrando num ciclo destrutivo, né? Realmente. Eu gosto muito também. Eu também quero fazer algo, assim. Eu não quero me aposentar, cara. Aposentar parece ser muito... Pra que você vai se aposentar? Pra que você vai ficar sem fazer nada, né? Ser produtivo é uma das coisas mais legais, assim, da vida, né? Saber que a sua vida... Eu acho que a vida importa pra gente quando a gente consegue produzir algo que importa pros outros, sabe? De certa forma. Se você tá vivendo uma vida só pra você... Não sei se você está vivendo de verdade, né? Esses estilos de informação que a gente está conversando, os meninos do Artefatos, eles estão preparados para isso, para levar nas escolas. Legal. Ele quer levar nas escolas, o grupo do Artefato lá. Ele quer levar esse tipo de profundidade nas escolas. E então, a minha parte que me dá realização de vida, é passar o conhecimento aonde a pessoa não se torne escravo de nada. Mas isso não significa abstinência, voto de escassez, não. Não existe isso. Porque se você produz um isqueiro desse, a consequência durável, a consequência é você ser abundante. Não existe como negar isso. Sim. Não existe voto de pobreza nesse sentido. Não tem nada a ver isso. E o pior é que tem muita gente que fica jogando essa parada pra vocês, assim. Fica falando, não, o índio não quer. Muita gente fala, índio não quer nada. Eles querem que vocês não interfiram com ele de nenhuma forma. Não relacionem com ele de nenhuma forma. Tem muita gente que fala isso, entendeu? Para não ver como... Não, o que prejudica a identidade do índio é essa evangelização. É católica, assim, de religião mesmo? Qualquer uma, seja qualquer uma. O que está lá na cultura é o que vem dando certo há milenarmente. Então não adianta. Por exemplo, o pai do Bira, do lado do Caxinauá, nunca conversou com a FUNAI, nunca quis contato com ninguém e nunca conversou com nenhum branco.
Ele só conversava no idioma. O cara morreu sem ouvir a palavra de Jesus, ele foi para o inferno só porque ele nunca ouviu a palavra de Jesus. Não existe isso. Isso é é muita doutrina. É uma arrogância, né, da cultura ocidental. O cara era um né? pajé daqueles que onde botasse a mão canalizava a cura na hora. E aí não existe. A gente tem que pensar com quem Caim se casou, que só existia ele e Abel. A gente tem que pensar, minha gente, não é assim não. Olha, outro dia disso eu atendendo, porque eu dou terapia xamânica. Mas você acha que a história de Jesus, que multiplicou o vinho, transformou água por vinho, foi o quê? Aí ele disse, um milagre? A diga é o que todo mundo vê, que é um milagre. Milagre ele já andou na superfície da água, ele já curou cegueira com terra e tudo mais. Milagre ele já fez. Ele gostou da farra, meu amigo. Seu João. Para ele sentir o que a gente passa aqui. Então ele é o mestre porque ele gostou da farra, ele provou de todas do que nós sofremos aqui, das tentações que a gente sofreu. Pode crer. O álcool é uma droga, né? É uma droga. E a gente Jesus tinha o poder de transformar água em droga. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.